Os gêmeos negros são ameaçados por valentões racistas, sem saber que eles são lutadores de cinturão negro da Jiu-Jitsu. Vocês têm 3 segundos para sair da minha frente antes que eu apague o vosso sorriso para sempre. A voz de Lucas Palmer cortou o ar como uma lâmina, enquanto os seus olhos fixavam-se em Miguel e Matheus Santos, com um desprezo tão puro que era quase palpável. O que Lucas não percebeu foi que os gêmeos negros que ele acabara de encurralar contra os cacifos da Academia Westbrook passaram os últimos 10 anos a ser treinados pelo seu pai, um dos melhores lutadores do país. Perceberam era que os Black Twins que ele acabara de encurralar contra os armários da Westbrook Academy passaram os últimos 10 anos a ser treinados pelo pai, um dos maiores campeões de jiu-jitsu do país. Maior campeão de jiu-jitsu do país. O sangue que em breve mancharia o chão imaculado daquela escola de elite não seria deles. O silêncio que se seguiu era tão denso quanto a névoa. Os outros alunos pararam para assistir, formando um semicírculo de rostos pálidos e sorrisos, nervosos. Miguel sentiu a mão de Mateu tocar levemente seu pulso. O código silencioso que eles compartilhavam desde crianças. Acalme-se. Ainda não. Era o primeiro dia dos gêmeos na Westbrook Academy, uma escola particular onde o uniforme custava mais do que um mês de aluguer no seu antigo bairro. Eles tinham bolsas integrais por mérito acadêmico, mas desde o momento em que pisaram no grande estacionamento cheio de carros importados, sabiam que os seus diplomas não lhes comprariam aceitação. Acho que não compreendem como as coisas funcionam por aqui. Lucas continuou a avançar, com os seus amigos Victor e Tiago a flanqueá-lo como guardas pessoais. Esta escola tem padrões e tu claramente não te encaixas. Miguel manteve o olhar fixo, embora por dentro sentisse o calor familiar da raiva subindo pela espinha. Ele lembrou-se das palavras do pai naquela manhã. Controle é tudo em casa, no tatame, na vida. Não lutas para magoar, lutas para proteger. Não queremos problemas. Matos respondeu com uma calma que surpreendeu até o próprio irmão. Estamos apenas indo para a aula. Lucas riu alto e com desdém. Ouviste isso? Não queremos problemas. Queremos problemas. Imitou ele, provocando risos da sua pequena audiência. Problemas é exatamente o que vocês são, um problema de diversidade. Naquele momento, Lucas empurrou Miguel com força contra o armário, o metal a tilintar com o impacto. A dor foi mínima. Os gêmeos já tinham levado golpes muito piores no tapete, mas foi o suficiente para os seus olhos se cruzarem por um instante, uma décima de segundo, onde uma decisão silenciosa foi tomada. Da próxima vez, traz as vossas vassouras, acrescentou Victor aproximando-se. Pelo menos elas servem para alguma coisa por aqui. Foi então que Lucas cometeu o seu maior erro. Esticou o braço e agarrou o cordão que Miguel usava por baixo do uniforme. O cordão com a medalha de campeão nacional juvenil de jiu-jitsu, que tinha pertencido ao seu avô. O mesmo cordão que simbolizava a promessa que tinha feito ao pai de nunca usar as suas habilidades para magoar, apenas para proteger o queiço algum tipo de amuleto tribal. Lucas puxou com força, quebrando o cordão. O mundo pareceu desacelerar. Miguel viu o metal cair em câmera lenta, quicando no chão polido da Academia Westbrook. Matheus sentiu seu próprio pulso acelerar, reconhecendo a mudança na postura do irmão, o ligeiro ajuste no peso dos pés, a inclinação subitil dos ombros, sinais invisíveis para todos, exceto para aqueles que tinham partilhado o tapete com ele durante mais de uma década. O que Lucas Palmer e os seus amigos não sabiam era que aqueles estudiosos que eles achavam fáceis de intimidar vinham ganhando campeonatos estaduais e nacionais desde os 12 anos, que seus corpos aparentemente comuns sob os uniformes escolares escondiam músculos forjados por milhares de horas de treino, que suas mentes calmas eram o resultado de uma disciplina quase monástica. Sabiam que tinham acabado de cruzar uma linha perigosa, e agora era tarde demais para voltar atrás. Vais aprender a respeitar ou vais aprender a temer? Disse Lucas, inclinando-se para a frente, o seu café caro a atingir o rosto de Miguel. A escolha é tua. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre o equilíbrio de poder nos corredores da Academia Westbrook.
Porque enquanto Lucas pensava que tinha encurralado duas presas fáceis, estava na verdade a provocar predadores que anos de treino lhe tinham ensinado a esconder as garras. Se esta história já te está a deixar tenso, não te esqueças de subscrever o canal para não perderes o próximo capítulo desta impressionante reviravolta, porque quando subestimamos alguém apenas por causa da cor da sua pele, já está a deixar-te tenso. Não te esqueças de subscrever o canal para não perderes o próximo capítulo desta impressionante reviravolta, porque quando subestimas alguém apenas pela cor da sua pele, estás a cometer dois erros graves: preconceito e cálculo. A questão já não era se os gêmeos santos iriam reagir, mas como Lucas e os seus amigos iriam sobreviver quando eles finalmente o fizessem. Durante o resto daquele primeiro dia, Miguel e Matheus estás a cometer dois erros graves: preconceito e falta de cálculo. A questão já não era se os gêmeos santos iriam reagir, mas como Lucas e os seus amigos iriam sobreviver quando eles finalmente o fizessem. Durante o resto daquele primeiro dia, Miguel e Matheus percorreram os corredores da Academia Westbrook como se estivessem num campo minado. Escadas seguiam-nos, alguns curiosos, outros abertamente hostis. Ninguém se sentou com eles ao almoço. Sussurros seguiam-nos como sombras. Alunos bolsistas invasores. Projeto de diversidade em casa. O mestre Antônio Santos notou a mudança no comportamento dos seus filhos imediatamente após 20 anos de treino como campeões. Ele sabia ler os corpos como outros leem livros. Enquanto preparava o jantar, observava os seus filhos descarregarem a frustração no saco de comportamento dos seus filhos. Após 20 anos a treinar campeões, ele sabia ler os corpos como outros leem livros. Enquanto preparava o jantar, observava os seus filhos descarregarem a frustração no saco de boxe na garagem. Não precisam de me contar, disse ele, servindo arroz e feijão em pratos simples. Mas quando estiverem prontos estarei aqui. Miguel olhou para o pai, para as mãos calejadas que conquistaram e perderam tanto. Mãos que mesmo depois de perder tudo no incêndio que destruiu o ginásio da família nunca perderam a força. É tal como disseste que seria, disse finalmente Matheus. Eles nem sequer tentam disfarçar. Antônio acenou com a cabeça, revelando que já enfrentara a mesma batalha inúmeras vezes antes. E o que fizeste? Perguntou ele, embora já soubesse a resposta. Nada, respondeu Miguel, os dedos tocando inconscientemente o lugar onde ficava o metal do avô. Metal do avô. Agora o Antônio sorriu ligeiramente. O por enquanto dizia tudo. Lembrem-se do que eu sempre digo: jiu-jitsu não é para magoar, é para controlar. Acrescentaram os gêmeos em uníssono. Na manhã seguinte, a notícia do confronto no corredor já se tinha espalhado. Lucas e o seu grupo pareciam ainda mais inflados pelo que consideravam uma vitória. A sua arrogância cresceu exponencialmente quando descobriu que os gêmeos não tinham relatado o incidente. Covardes! Victor comentou alto o suficiente para que vários alunos ouvissem quando os gêmeos passavam. Eles nem sequer têm coragem de reclamar. O que ninguém percebeu foi a calma calculada nos olhos de Santos. Para quem conhecia jiu-jitsu, era familiar a paciência do predador, que sabe exatamente quando atacar. Na aula de educação física, os alunos foram divididos em duplas para uma atividade básica de luta livre. O professor Donovan, um homem alto de cabelos grisalhos, pareceu hesitar quando chegou a vez dos gêmeos. Santos, chamou ele, chamando Matheus. Tu vais com o Carter. Carter, um rapaz magro de óculos, parecia apavorado. Na verdade, Lucas interrompeu. Por que não deixas um deles comigo? Eu posso mostrar-te como se faz. Se faz. Donovan hesitou, mas cedeu. Está bem, Miguel. Tu vais com o Palmer. Um silêncio tenso tomou conta do ginásio. Lucas sorriu confiante enquanto se posicionava no tapete improvisado. Miguel caminhou calmamente até o centro, com uma expressão de tranquilidade que confundiu Lucas. As regras são simples, explicou Donovan. Imobilize o seu adversário por 5 segundos, sem golpes nem estrangulamentos. Lucas atacou imediatamente, tentando derrubar Miguel com força bruta. Para surpresa de todos, Miguel cedeu ao impulso,
movendo-se como água, sem resistir, mas redirecionando a força de Lucas, fazendo-o perder o equilíbrio. Isso foi sorte, disse Lucas, surpresa de todos. Miguel cedeu ao impulso, movendo-se como água, sem resistir, mas redirecionando a força de Lucas, fazendo-o perder o equilíbrio. Isso foi sorte, alguém murmurou enquanto Lucas se levantava, vermelho de raiva. No segundo assalto, Lucas estava mais cauteloso. Miguel deixou-o agarrar-lhe o braço, fingindo dificuldade. Depois, com um movimento mínimo que parecia quase acidental, virou o corpo e inverteu a posição. Lucas deu por si deitado de costas no chão, a olhar para o teto sem perceber exatamente como tinha chegado ali. Tempo! Gritou Donovan, parecendo confuso. Santos venceu essa. Nas arquibancadas, Mataus assistia com um leve sorriso ao lado, de Sofia Chan, uma das poucas alunas asiáticas da escola que falou baixinho. O teu irmão sabe lutar mais ou menos. Mataus respondeu evasivamente. Sofia o estudou por um momento. Não sei por que estão a esconder isso, mas se precisarem de ajuda, nem todos aqui são como Lucas. Antes que Mataus pudesse responder, um grito interrompeu o momento em que Lucas havia derrubado Miguel com um golpe ilegal na nuca. Palmer, estás a esconder, mas se precisares de ajuda, nem todos aqui são como o Lucas. Antes que Mataus pudesse responder, um grito interrompeu o momento. Lucas tinha derrubado Miguel com um golpe ilegal na nuca. Palmer, repreendeu Donovan. Isso é falta. Miguel levantou-se lentamente com um olhar diferente por um instante. Os que estavam por perto viram algo perigoso naqueles olhos, como a abertura momentânea da porta de um forno. Desculpe, professor, disse Lucas sem sinceridade, deixando escapar enquanto caminhavam para o vestiário. Tiago empurrou Matus contra os armários. O teu irmão teve sorte hoje, amanhã será uma história diferente. Naquela noite, no pequeno apartamento dos Santos, os gêmeos treinaram mais intensamente do que o habitual. Antônio observava-os em silêncio, reconhecendo a tensão nos movimentos do filho. Movimentos. Vocês sabem que não precisam provar nada, ele finalmente disse. Não se trata de provar, Miguel respondeu, executando uma chave de braço perfeita em Matus, que bateu no tapete para sinalizar sua rendição. Trata-se de ensinar. O telemóvel de Mateu vibrou. Era uma mensagem de Sofia com um vídeo anexado. Os gêmeos assistiram em silêncio, Lucas, Victor e Tiago, planejando como dar uma lição aos alunos bolsistas no dia seguinte. Eles vão nos encurralar depois da aula de química, explicou Matus ao pai. 3 contra 2, disse Tiago. Vamos nos defender. Vão encurralar-nos depois da aula de química, explicou Matus ao pai. 3 contra 2. Antônio acenou, com a cabeça percebendo lentamente o inevitável. Lembrem-se, vocês têm uma responsabilidade pelo que sabem. Usem apenas o necessário. Sim, pai. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, os gêmeos dormiram profundamente. Os seus corpos descansavam, mas as suas mentes já estavam no tapete invisível que seria montado no dia seguinte. O que Lucas e os seus amigos não compreendiam era que, ao tentarem encurralar os gêmeos, estavam, na verdade, a entrar voluntariamente numa jaula com 2 leopardos que, até então, tinham optado por não mostrar as garras. Entendiam era que, ao tentarem encurralar os gêmeos, estavam, na verdade, a entrar voluntariamente numa jaula com 2 leopardos que, até então, tinham optado por não mostrar as garras. Todas as empurrões, insultos e humilhações vitórias eram apenas o prelúdio de uma lição que mudaria para sempre o equilíbrio de poder naquela escola. E enquanto Lucas dormia tranquilamente, certo da sua superioridade, os gêmeos Santos reviveram mentalmente cada movimento, cada técnica, cada fração de segundo da coreografia perfeita que executariam no dia seguinte, porque no jiu-jitsu, como na vida, a verdadeira força não está em quem grita mais alto, mas em quem sabe exatamente quando e como agir. O corredor do laboratório no 3º andar da Westbrook Academy estava praticamente deserto após a última aula. A luz amarelada criava sombras alongadas contra os armários de metal,
transformando o local num cenário perfeito para uma emboscada. Miguel e Matheus caminhavam lado a lado, aparentemente alheios ao perigo que os esperava. As suas mochilas pesadas balançavam ao ritmo dos seus passos enquanto conversavam baixinho. Ao virar a esquina para o corredor que levava à saída leste, encontraram exatamente o que esperavam Lucas. Victor e Tiago bloqueavam o caminho, encostados na parede como predadores à espera da presa, mas o que eles não perceberam foi o ligeiro ajuste na postura dos gêmeos. Pés ligeiramente mais afastados, centro de gravidade mais baixo, respiração controlada. "Olha quem apareceu", sorriu Lucas, afastando-se da parede. "Estávamos à tua espera." "Nós percebemos", respondeu Miguel com uma voz surpreendentemente calma. 3 contra 2 parece justo, disse Victor, dando um passo à frente, irritado com a falta de medo do irmão. "Vocês não entendem, não é sobre justiça, é sobre hierarquia, e vocês estão no fundo dela." Matheus olhou para o irmão por um breve momento. Um sinal silencioso passou entre eles. Anos de treino sincronizaram as suas mentes sem a necessidade de palavras. "Última oportunidade", avisou Lucas aproximando-se. "Saia da escola, peça transferência ou vamos garantir que todos os dias até o final do semestre serão um inferno." Foi Miguel quem respondeu, a sua voz calma contrastando com a tensão crescente. "Sabe qual é a primeira lição do jiu-jitsu? Aprender a cair." "O quê?" Lucas franziu a testa confuso, porque quando sabes cair, Matheus continuou dando um passo à frente. "Não tens medo de ser derrubado?" A confusão nos olhos do agressor foi substituída por irritação. O sinal foi dado quando Lucas estalou os dedos, e Victor avançou primeiro, tentando agarrar Miguel pelo colarinho. O movimento que se seguiu foi tão rápido que parecia ensaiado. Miguel não recuou. Recuar. Avançou eliminando o espaço entre eles com um giro mínimo dos quadris. Desviou o impulso de Victor usando a força do seu agressor contra ele mesmo em frações de segundo. Victor estava no chão, deitado de costas, com Miguel controlando o seu braço num ângulo doloroso, mas sem ferimentos. "O quê?" Victor gaguejou tentando se levantar, mas incapaz de se mover sem amplificar a dor. Tiago, vendo seu amigo imobilizado, correu em direção a Matheus. O gêmeo deixou cair a mochila no chão com um movimento fluido e esperou. Quando Tiago tentou um soco direto, Matheus facilmente se desviou, agarrou seu pulso estendido, girou o próprio corpo e, usando a perna como um gancho, varreu os pés de Tiago. O movimento conhecido como tombo no jiu-jitsu mandou Tiago por cima, que caiu de costas no chão com um baque. "Impossível", murmurou Lucas, empalidecendo ao ver os seus amigos neutralizados em segundos. Miguel manteve Victor imobilizado com uma chave de braço controlada, dolorosa o suficiente para impedir o movimento, mas sem causar ferimentos. "Esse é o verdadeiro segredo do jiu-jitsu", explicou ele, como se estivesse a dar uma aula. "Não, se trata de força, mas de controlo." Matheus pressionou levemente o joelho no peito de Tiago, que respirava com dificuldade. "Podemos quebrar ossos agora", disse ele calmamente. "Mas não foi isso que nos ensinaram." Lucas, o último a ficar de pé, deu alguns passos para trás, o rosto oscilando entre o medo e a fúria. "Vocês vão se arrepender disso", ameaçou ele, com a voz tremendo ligeiramente. "O meu pai é membro do conselho escolar. Vocês estão acabados." Foi então que uma voz fria e calma soou do fim do corredor. "Interessante, conte-nos mais sobre isso, senhor." Palmer. A diretora Diane Foster emergiu das sombras, seguida por Sophia Chan e 2 outros professores. O seu olhar severo varreu a cena. 2 alunos imobilizados no chão por técnicas claramente defensivas, sem sinais de agressão excessiva. "A senhora Chan informou-nos de uma possível situação de bullying", explicou a diretora aproximando-se. "Parece que chegamos no momento certo." O sorriso desapareceu do rosto de Lucas. "Eles atacaram-nos. Nós viemos conversar e eles..." Sofia interrompeu, mostrando o telemóvel. "Gravei toda a vossa conversa no vestiário ontem."
Planeavam dar uma lição aos alunos, fazê-los entender o seu lugar. Foram essas as suas palavras, diretora Foster. Ela cruzou os braços com o olhar agora fixo em Lucas. É verdade, Sr. Palmer? Miguel soltou lentamente Victor, ajudando-o a levantar-se. Mateus fez o mesmo com Tiago. Os gêmeos foram treinados para valorizar o controlo e respeito. Não queriam humilhá-lo mais do que o necessário. Nunca tivemos a intenção de magoar ninguém, explicou Miguel. O nosso pai ensinou-nos que o jiu-jitsu é uma arte de defesa, não de ataque. Lutadores de jiu-jitsu. A diretora arqueou uma sobrancelha. Isso explica a situação. Cinturão preto, acrescentou Mateus. Treinamos desde os 5 anos. O silêncio tomou conta do corredor. Vitor esfregou o braço dolorido. Seu olhar agora uma mistura de surpresa e respeito relutante. Tiago manteve os olhos no chão, evitando contato visual. Para o meu gabinete, todos vocês agora, ordenou a diretora, mas então seu olhar suavizou-se ligeiramente quando se virou para os gêmeos. Exceto os santos, vocês demonstraram uma contenção admirável. Vejo-vos amanhã. Lucas, pálido de raiva e humilhação, foi escoltado para fora com os seus amigos. Ao passar pelos gêmeos, murmurou entre dentes. Isto não ficou por aqui. É verdade, respondeu Mateus serenamente. Acabou no momento em que decidiste que podias intimidar-nos. Quando o corredor finalmente ficou vazio, Sofia aproximou-se dos gêmeos com um pequeno sorriso. Vocês sabem mesmo lutar. Miguel acenou com a cabeça, ajustando a alça da mochila. Obrigado por tudo. Por que esconderam? Vocês podiam ter evitado todo este problema desde o início. Foi Mateus quem respondeu, com uma voz que transmitia uma sabedoria além da sua idade. O nosso pai sempre disse que a maior força não está em mostrar o que se sabe, mas em escolher quando usar o que se sabe. Aquela noite, enquanto jantavam em casa, os gêmeos contaram ao pai o que tinha acontecido. Antônio ouviu em silêncio, com os olhos revelando uma mistura de orgulho e preocupação. Usaram força excessiva? Perguntou ele. Ele finalmente perguntou. Não, pai, respondeu Miguel. Apenas o suficiente. Antônio acenou com a cabeça satisfeito. E agora? O que vai acontecer amanhã? Os gêmeos trocaram olhares. Sabiam que a história se espalharia pela escola como fogo, que os colegas os veriam de forma diferente, que Lucas e os seus amigos poderiam procurar vingança de outras formas, mas algo fundamental tinha mudado naquele corredor. Não se tratava apenas de eles terem defendido-se, mas de terem mostrado quem realmente eram. Não apenas os rapazes da bolsa de estudos, não apenas os gêmeos negros, mas jovens com habilidades, disciplina e uma força interior que ninguém se tinha dado ao era apenas sobre eles defenderem-se. Era sobre terem mostrado quem realmente eram, não apenas os rapazes da bolsa de estudos, não apenas os gêmeos negros, mas jovens com habilidades, disciplina e uma força interior que ninguém mais se tinha dado ao trabalho de ver. O verdadeiro teste não era a luta. O verdadeiro teste seria o que viria a seguir. Como eles usariam essa nova posição, essa nova percepção que a escola teria deles. Porque, como o pai sempre lhes ensinara, o jiu-jitsu não era apenas uma arte marcial. Era uma filosofia de vida. E a lição mais importante ainda estava por vir. A Academia Westbrook amanheceu diferente naquela quinta-feira. Os corredores, antes cheios de tensão para os gêmeos santos, agora pareciam mais leves. A notícia se espalhou rapidamente. Os estudantes negros que ninguém conhecia eram, na verdade, campeões de jiu-jitsu, que neutralizaram 3 valentões sem causar um único arranhão enquanto caminhavam para a primeira aula. Miguel e Mateus perceberam as mudanças. Os olhares em seus rostos já não eram de desdém, mas de curiosidade e admiração contida. Sofia esperava por eles com um sorriso, entregando a Miguel a sua medalha com um cordão remendado. O diretor Foster está furioso, comentou Sofia. Lucas, Victor e Tiago foram suspensos por 2 semanas. O pai de Lucas veio ameaçar processar todos, mas quando viu as gravações ficou completamente em silêncio. Durante o intervalo, algo inédito aconteceu. Carter e outros 4 alunos aproximaram-se timidamente.
Podemos sentar-nos convosco? Perguntou Carter. Ele pediu desculpa por não ter dito nada antes. Carter confessou após um momento. Quando eles... Tu sabes, todos nós fizemos isso. Rebecca acrescentou. É que o Lucas e os amigos dele praticamente controlam a escola. Ninguém queria ser o próximo alvo. Ninguém deveria ter de lutar para ser respeitado. Matos respondeu. Mas todos devem estar preparados para defender aqueles que precisam. À tarde, a diretora Foster convocou uma assembleia. O auditório lotado ficou em silêncio quando ela subiu ao palco. Ontem, testemunhei algo perturbador, começou ela. Um incidente que me fez questionar os valores que realmente cultivamos aqui. Falhamos em algo fundamental. Ensinar respeito e integridade. Fez uma pausa significativa. 2 alunos foram vítimas de bullying durante semanas, e o mais perturbador foi o silêncio de todos. Professores que viram e não agiram, colegas que viraram a cara. A partir de hoje, implementaremos um programa anti-bullying para todos. Também tenho o orgulho de anunciar que o Sr. Antônio Santos concordou em oferecer aulas semanais de jiu-jitsu como atividade extracurricular, com foco não apenas na autodefesa, mas também nos princípios de disciplina e respeito. 3 semanas depois, o pequeno dojo no porão da escola estava surpreendentemente cheio. Antônio observava com satisfação, enquanto 24 alunos se alinhavam no tapete improvisado, com Sofia e Carter entre os mais dedicados. Mais surpreendente ainda era a presença de Victor após a sua suspensão. Ele procurou os gêmeos para pedir desculpas sinceras. Quero aprender, e disse ele simplesmente. Não apenas para lutar, mas para ser melhor. Lucas nunca mais voltou à escola, tendo sido transferido para um colégio interno distante. Tiago, surpreendentemente, juntou-se ao clube de debate, canalizando a sua energia para confrontos verbais mais construtivos. Naquela noite, em casa, Miguel verbalizou o pensamento que vinha cultivando. Sabes o que é estranho, pai? Toda a minha vida treinei para um momento como aquele no corredor, mas quando finalmente aconteceu, não foi sobre a luta. Acrescentou Matos Antônio, colocando uma mão no ombro de cada um. O verdadeiro jiu-jitsu nunca foi sobre derrotar o outro, foi sempre sobre dominar a si mesmo. É por isso que concordou em ensinar na escola? Perguntou Miguel. Aceitei porque entendi algo importante, respondeu Antônio. Passei anos a ensinar-vos a defender-vos num mundo injusto, mas talvez seja a hora de começarmos a mudar esse mundo, um aluno de cada vez. Nos meses seguintes, a Westbrook Academy testemunhou uma profunda transformação. Os corredores tornaram-se espaços de confiança mútua. Passei anos a ensinar-vos a defender-vos num mundo injusto, mas talvez seja a hora de começarmos a mudar esse mundo, um aluno de cada vez. Nos meses seguintes, a Westbrook Academy testemunhou uma profunda transformação. Os corredores tornaram-se espaços de respeito mútuo. O dojo na cave tornou-se um santuário, onde alunos de todas as origens aprenderam não só a defender-se, mas a defender-se uns aos outros. E quando novos alunos chegavam, quer fossem bolsistas, diferentes ou simplesmente novos, não encontravam isolamento, mas uma comunidade pronta para acolher e proteger a verdadeira força que todos aprenderam, que não reside em subjugar os outros, mas em elevá-los. Não em construir muros, mas pontes, não em reagir ao ódio com ódio, mas em responder a ele com algo mais poderoso, dignidade, controlo e coragem para fazer a coisa certa.